Muito boa tarde a você que nos dá a honra da sua audiência. Está começando mais uma Ação na TV desta sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2014. Hoje nós vamos abordar um assunto muito importante que hoje em dia muitas pessoas com certeza estão praticando, que é o exercício físico de diversas modalidades. E aqui em nossos estúdios estará o educador físico Leonardo Bezerra, ele que vai estar esclarecendo muitas dúvidas de você aí de casa e também vai poder participar ao vivo em nosso telefone. Comigo também estará o psicólogo Marcelo Pardo, juntamente comigo vai trocar essas ideias e bater esse papo muito importante com o educador físico Leonardo Bezerra. Aqui comigo você pode perceber, aqui o Leonardo Bezerra. Muito boa tarde. Boa tarde. Também em nosso estúdio, mais uma vez comigo, nosso companheiro todos os dias, Marcelo Pardo. Muito boa tarde a você. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, doutor Leonardo Bezerra. Boa tarde ao nosso telespectador, tanto da capital quanto dos municípios do interior, que a partir de agora também ajudam a fazer o programa Ação na TV. Bom, Leonardo, vamos começar já as atribuições de um educador físico em relação à saúde. Bom, a gente vem da formação acadêmica em trabalhar vários segmentos. Um dos principais desses segmentos é a questão da educação, onde a gente trabalha a parte de licenciatura, escola, projetos sociais, e a parte de bacharel, que é focado ao fitness, à qualidade de vida, aos exercícios físicos e às atividades propostas. Dentre as quais, hoje, várias segmentações da vinda do bem-estar e da qualidade de vida nos leva a uma melhora da qualidade de vida na busca do segmento saúde. Hoje em dia nós percebemos que as academias estão cada vez mais cheias, né? Coisa que no passado não era bem assim. Justamente em busca da saúde, do melhor corpo, ou melhor dizendo, somente na saúde apenas. Não, hoje a busca de um corpo saudável, de um corpo bem nutrido, de uma atividade física, na busca da melhora da aptidão física é cada vez maior. Então hoje o que é que ocorre? Aquelas pessoas que antigamente, senhores aposentados e tudo mais, que em vez de ficarem em casa, hoje não, vão para grupos sociais, grupos de atividade física, centros de convivência, para estar fazendo atividades físicas e conversando com um amigo e saindo daquela mesmice de estar em casa. Na minha geração, Leonardo, eu pude observar que nós nos restringíamos à famosa educação física no ambiente escolar e aquelas peladas de rua, a associação dos moleques da mesma idade, isso era o que nós chamávamos de praticar algum tipo de exercício físico. Hoje, no entanto, isso tem ganhado um perfil mais de profissionalização. Então, estamos saindo do sedentarismo nas grandes metrópoles, estamos iniciando uma cultura do culto e do cuidado da saúde, do corpo. Hoje falo por Manaus. Hoje Manaus busca a qualidade de vida, o bem-estar. Então, ficar em casa parado, ou mesmo o bando do momento, que é o estresse, ficar naquela mesmice de sair casa, escola, trabalho, ou só trabalho, sem praticar alguma atividade física, deixou-se de lado. Então, hoje a busca pela atividade física, pela qualidade de vida, o bem-estar é muito maior. O que a gente compara? Antigamente, a atividade física, a educação física escolar, era uma educação física calistênica. Hoje, o que a gente transforma a atividade física calistênica como treinamento funcional, que é o bambambam do momento. Na questão da educação física, hoje as crianças não buscam só a simples bola, mas o simples fato de como chutar uma bola, a progressão pedagógica do ensino do futebol, para futuramente criarmos novos atletas, novos garotos de ouros. A atividade funcional realmente ela gasta muita caloria de fato? Dependendo da intensidade, da forma que a pessoa for fazer atividade física, ela tem um gasto calórico muito alto. Agora, Leonardo, qual os seus alunos, qual é o exercício que mais indica quando a pessoa está com nível de estresse muito elevado? Qual é o exercício mais adequado? Hoje, no meu grupo, a diminuição do estresse é a sociabilização. Então, poder ir para um grupo, participar, conhecer novas pessoas, fazer uma atividade física prazerosa, sair depois para ir fazer um lanche saudável ou alguma coisa saudável, é uma coisa que diminui em muitos níveis de estresse.
Até porque a gente sabe, né, Leonardo, que essa questão da atividade física propriamente dita, ela libera uma série de neurotransmissores associados a regiões de prazer e de satisfação, né? E esses neurotransmissores dão essa sensação de bem-estar, dão essa sensação de que antiestressora, essa aqui é a realidade. Não podemos, eu tenho por hábito na psicologia falar que é um tripé que nós precisamos atuar. No caso dos transtornos mentais em particular, quando atuamos, associados à questão de ansiedade, é a atividade física, a intervenção psicoterápica e a ação psicofarmaco via medicina psiquiátrica quando necessário. Mas parece-me que já temos uma participação e é o Eli, lá do Zumbi 2. Muito boa tarde, Eli. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, pode falar, meu querido. Por favor, a pergunta que eu gostaria de fazer para o doutor é a parte da educação física, a parte fitness. Alguns instrutores de academia, eles estão fazendo indicação de uso de anabolizante. O que o senhor tem a dizer em relação a isso? Uma ótima pergunta, né, sobre anabolizantes. Então, dentro dos parâmetros nossos de formação, a gente não pode suplementar aluno, e nem muito menos indicar. Isso já é o papel voltado ao nutricionista ou ao médico, que dependendo das atividades físicas. Então, infelizmente, existem profissionais e formados. Então, os que são profissionais, eles sabem que dentro do currículo da ética não se pode estar suplementando alunos, principalmente em questões de anabolizantes. A gente sabe que os índices de muitos alunos passam mal, às vezes infartam dentro da própria academia por estarem suplementando de maneira errada e não indicada da forma correta. Leonardo, existe um registro para que nas academias se exige algum registro para ser personal trainer ou isso não precisa, não é necessário? Hoje a gente trabalha em parceria com o nosso Conselho de Educação Física, né, que é o CREF. Então, hoje, para ser profissional de Educação Física, você tem que ter a formação acadêmica, no caso de academia, ser formado em bacharel, às vezes licenciado com uma formação, especialização na área de fitness, e o registro ao próprio Conselho. Leonardo, eu gostaria de fazer, na verdade, duas perguntas, né? Você falou em exercício funcional, que é uma prática que tem sido muito popularizada nos dias atuais. Eu gostaria que você explicasse melhor o que é o exercício funcional, quais são essas práticas e suas diferenças em relação às outras formas de exercício, primeiro. E segundo, os anabolizantes, eles são buscados sim nas academias, inclusive por adolescentes, pessoas que são muito jovens e estão ainda com aquela visão do corpo como elemento central, a estética corporal. Eu gostaria que você falasse dos efeitos colaterais que os anabolizantes podem trazer contra a saúde de quem os consome. Então, treinamento funcional. Hoje, o que é o treinamento funcional? No meu grupo, eu trabalho no treinamento funcional a questão da segmentação dos exercícios. São exercícios que antigamente, onde um simples agachamento significava um exercício físico local. O treinamento funcional não, é a junção de vários movimentos num exercício físico, com a dominância das suas valências. Lateralidade, coordenação motora, as valências as valências de capacidade de força, agilidade. Nisso a gente vai aderindo ao treinamento. Então, hoje, para fazer um treinamento funcional, não basta ser formado. Também tem que ter conhecimentos e vivências nas áreas dos movimentos, cinésio, biomecânica, e a questão de como saber interpretar o seu treinamento, de como você vai fazer. Se você vai fazer um treinamento de forma para que ele seja um atleta, que ele ganhe uma qualidade de vida, ou simplesmente por um fato para ele estar ali, para interagir, só fazer por participar. Então a gente tem clientes e alunos satisfeitos para isso. Leonardo, temos mais uma pergunta, é o Francisco do João Paulo. Muito boa tarde, Francisco. Boa tarde. Eu quero fazer uma pergunta para o doutor aí, que eu tenho 50 anos, então nunca pratiquei, né, no exercício físico.
E agora eu estou com um problema de pressão alta. E como que eu devo começar esse exercício? No caso, nesses casos de pacientes com pressão alta, o que a gente orienta? Dependendo da forma, porque tem uns que são medicamentosos, controlam sua pressão com medicamentos, e outros, às vezes, só têm a pressão alta por estar num nível de estresse muito alto. Então, uma atividade física leve a moderada no início, uma caminhada de leve, muita reposição de líquidos durante o seu treinamento, seus exercícios, vai fazer com que você, ao tempo, vá melhorando as suas valências. Leonardo, quando você vai se inscrever numa academia, sempre pedem uma avaliação de um médico. Realmente, essa avaliação realmente é necessário? Algumas academias de Manaus exigem a questão do atestado médico. O médico, dependendo também da idade em si. Às vezes a gente pode ter uma pessoa saudável, de 18 anos, ou às vezes um próprio garoto de 18 anos já sendo um garoto cardíaco. Então, geralmente a gente faz um trabalho de anamnese. Dentro da academia existe a parte da avaliação física, que é muito importante para que a gente guie a melhor atividade para que essa pessoa possa estar tendo um desempenho melhor e uma melhora da autoestima e qualidade de vida e do próprio físico. É interessante essa pergunta, porque dentro do universo de academias nós temos pessoas de várias faixas etárias e, por conseguinte, nós temos pessoas de vários perfis. Então, na questão ortopédica, por exemplo, a osteoporose pode contribuir para um mau desempenho de exercício e uma complicação no quadro clínico daquele que busca exercício. Os cardiopatas, pessoas que têm problemas cardíacos dos mais variados. Então, a necessidade da avaliação médica, da avaliação clínica em geral, ela se dá justamente por isso, não é, Leonardo? A necessidade de você ter um atestado de um especialista de que aquela pessoa está apta a fazer determinados exercícios físicos. Agora, eu gostaria de voltar à pergunta, você acabou não respondendo em função do telespectador, sobre as contraindicações dos anabolizantes, porque a gente sempre vê o lado, aspas, positivo do anabolizante para quem pratica o exercício. Fica mais forte, cresce mais rápido, fica todo sarado, né? Fica bonitão, mas tem efeitos colaterais se mal geridos. Quais são esses efeitos? Tem muitos efeitos colaterais quanto à questão dos usos dos anabolizantes. Um principal dele é o nível de estresse. A pessoa, quando ela está utilizando, ela fica suscetível a rápidos flertes de raiva, de estresse. Qualquer coisa o incomoda, um mosquito que vem o pique fica incomodado. Isso é um dos fatores. Outro é a questão da impotência sexual, a forma de como ele é utilizado. Se foi por médico ou se foi por alguma coisa, também influencia na forma do nível da destruição do corpo em si, propriamente dito. Bom, temos mais uma participação lá do bairro Alvorada. José Maria, boa tarde. Boa tarde, José. Alô. Oi. Pode falar. José, boa tarde. Isso, caiu. Leonardo, em relação a... Eu vou entrar nesse mérito de manter o corpo mais sarado. Eu estou precisando mais um pouquinho, né? Realmente, quando a gente olha aquelas fotos daqueles atores, aqueles artistas de novela, com um negócio mais saradinho, dá para chegar nesse nível mesmo ou é meio difícil? Tudo é possível naquele que crê, né? Então, se você acredita que você quer e você tem objetivos e vai botar em prática o que você quer, se você tem o foco, você consegue. Claro, não vai ser aquela coisa da noite para o dia que simplesmente dormiu e acordou e já vai estar sarado. Então, é aquela coisa. O tempo é que determina o teu condicionamento, o teu próprio corpo. Então, meu amigo, você que está com aquela barriguinha de tanquinho, vá para a academia e corra enquanto é tempo. Não é isso, Marcelo? Olha, Júnior, sinceramente eu não estou me contendo em risos, mas eu vou lhe dizer uma coisa, se lhe serve de consolo. Eis aqui um sedentário de carteirinha. Marcelo, que após uma eu peço da licença, eu peço até desculpas, mas o José Maria está na linha novamente, ele vai tentar falar conosco. Boa tarde, José. Eu queria falar, o seguinte, eu tenho 53 anos e eu primeiro não tinha asma.
Agora eu parei de jogar bola, né? E aí eu estou tendo com asma. Eu queria saber por que acontece isso. Porque o que acontece? O corpo, ele é uma máquina 24 horas. Se você está fazendo uma atividade física e está se sentindo bem, como você mesmo diz, você é uma pessoa que tem asma. Então a asma, ela se aproveita do sedentarismo. Se você não faz nenhuma atividade física, o seu condicionamento cardiorrespiratório fica mais enfraquecido. Enquanto você faz atividade física, o seu condicionamento respiratório é bem mais fortalecido. Então, o que acontece? Você acaba se fazendo mais saudável fazendo atividade física. Enquanto você para a sua atividade física, o que acontece? Pode ocorrer de voltar às suas crises. Muito bem, complementando aqui o nosso raciocínio, né, Júnior? A questão era o seguinte, que eu queria dizer e compartilhar essa situação com os telespectadores, porque muitos passam por essa mesma situação. Eu sempre fui um sujeito que fui devorador de livros. Leitura sempre foi a minha grande paixão. Mas não me chamasse para carregar um tijolo único que eu já estava morto pelo meio do caminho. E aí essa vida burocrática, intelectualizada, não leva a esforços físicos. Aos 40 anos, sempre faço regularmente meus exames, comecei a ultrapassar as taxas de triglicerídeo e colesterol. Fui ao meu cardiologista, professor da Universidade Federal do Amazonas, e ele me disse o seguinte: olha, Marcelo, na atual conjuntura você não precisa fazer nada. Continue do mesmo jeito e daqui a 10 anos você faz o seu primeiro infarto do miocárdio. Então é uma decisão sua. Do contrário, aí me passou toda uma relação de dietas e as benditas práticas de exercício. Moral da história, fui para a academia, professor Leonardo, me arrastando, né, com ódio. Aquelas 2 horas era um inferno para mim. E olha, eu comprovei, ele malha de verdade. E eu fazia aquilo com um esforço tremendo. Eu digo, que diabo que eu estou fazendo aqui, perdendo esse tempo em cima dessa esteira chata e etc. Sorte que tem muita gente bonita, a gente se entusiasma. Mas resultado, as taxas estabilizaram, suspendi a medicação que o cardiologista havia prescrito, por orientação dele, evidentemente, a alimentação teve que ser modificada, mas triglicerídeo e colesterol, que era um problema, despencaram para os níveis de normalidade. Hoje estou com 3 anos de academia, participando também de outras atividades físicas, como grupos de patinação que se proliferam pela cidade. Sou do Manaus Inline e somos cerca de 150 patinadores patinando pela cidade afora. Ou seja, o preguiçoso, do ponto de vista do exercício físico, ganhou disposição, ganhou capacidade cardiorrespiratória. Então, esse é um testemunho que eu compartilho com a população. É possível. Com certeza. Só basta querer. No momento que você inicia uma atividade física, as suas primeiras semanas vão ser as primeiras semanas horríveis se você não gosta de atividade física. Mas no decorrer do passar das semanas, você vai acabar ganhando novos amigos, você vai acabar gostando de fazer o exercício e o seu corpo vai se adaptar aos exercícios que você está fazendo. E com o decorrer do tempo, como o nosso caro amigo Marcelo falou, acaba gostando. E hoje eu tenho certeza que se ele deixar de um dia para a academia, ele morre. Olha, Leonardo, eu tenho uma ressalva. Olha, eu já frequentei academia mais uma semana, até hoje eu não quis voltar. Mas aquelas dores iniciais, como é que você faz para amenizá-las um pouco? Dependendo da vida sedentária que a pessoa tenha, as primeiras semanas são as piores semanas que existem, porque o índice de lactato no corpo vai estar grande. Então, sempre iniciando uma atividade moderada, de leve a moderada, para que essas dores não sejam altas. Se você chega num dia da academia, porque a gente ainda tem alguns alunos ainda têm aquela ideia, se doer porque está fazendo efeito. Não é verdade. Você tem que fazer o exercício com qualidade e com seriedade. Se você faz ele com brincadeira, você acaba sentindo depois o mal do exercício mal feito. E o tema de hoje é relação à educação física. Aqui comigo, Leonardo Bezerra, e comigo também, Marcelo Pardo. Estamos falando sobre tantos exercícios físicos que fazem vocês terem uma vida ainda melhor. Nós temos uma participação conosco agora, Dona Thelma. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor. Se criança com 10 anos de idade, ele tem asma, se ele pode fazer caminhada. Eu caminho, comecei há 2 semanas, estava pesando 93 quilos.
Agora eu estou com 85 por fazer 5 quilômetros todos os dias. E ele quer me acompanhar. Tem algum problema? Não, e é muito importante que os pais estimulem os filhos à prática da atividade física. Então, se você já cria esse hábito logo cedo de estar caminhando com o seu próprio filho, o vínculo afetivo vai se tornar cada vez maior e o gosto pela criança, pela uma prática de atividade física, vai se tornar melhor ainda. E a melhora cardiorrespiratória dele vai melhorar com o tempo. Então, dependendo, o que acontece? Como o nosso clima é muito úmido, às vezes quando está muito quente, a pessoa, quando ela é asmática, ela não consegue respirar com facilidade. Então, o que é o ideal? Finalzinho da tarde, no comecinho da noite, quando começa a esfriar, ou logo pela manhã cedo, leva ele para caminhar, ou qualquer coisa, caminha com ele uns 10 minutinhos, faz o seu treino, ou deixa ele em casa, ou faz o treino logo completo você por inteiro. Bom, antes que eu me esqueça, Marcelo, eu tenho que mandar um abraço aqui para uma senhora que está fazendo 50 anos. Até espero que ela esteja fazendo exercício físico, que é muito importante nessa idade, não é isso, Leonardo? Bom, dona Genilce Góes, ela que é a mãe do Alex Góes, está completando 50 anos. A nossa equipe do Ação na TV deseja a senhora muitos anos de vida e que Jesus possa abençoá-la ainda mais. Feliz aniversário em nome de toda a nossa equipe e, claro, também de Nonato Oliveira. Também mandar um forte beijo para a Bel e a Ruane, elas que estão lá no Santo Antônio, e elas duas fazem parte da Companhia de Dança Alcarraque. Dado o recado, vamos continuar aqui ao nosso assunto. Eu vou aproveitar para pegar uma carona, Júnior, e lembrei agora que é Dia Nacional do Conselheiro do Tribunal de Contas de todo o país. Quero mandar um grande abraço ao meu amigo pessoal, Josué Filho, atual presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, e estendo, evidentemente, a toda a corte de conselheiros esse abraço em nome do programa e em nome do Nonato Oliveira, que tenho certeza que se estivesse aqui nesse momento, estaria dando um grande abraço para os amigos do Tribunal de Contas, que é quem auxilia tecnicamente, orienta tecnicamente para que a contabilidade pública de todo o Estado possa ser, de um lado, fiscalizada, de outro, orientada para correções de possíveis falhas. Então, a essa corte, o nosso abraço, feliz dia do conselheiro do Tribunal de Contas. Voltando aqui à nossa conversa com o doutor Leonardo, eu fiquei feliz com a pergunta da telespectadora, porque ela estava na ponta da minha língua, né? Ou seja, existe idade para exercício físico? Conforme a idade, quais são os perfis mais apropriados? Na infância, na adolescência, na fase adulta, para os idosos, né? Nós temos agora várias atividades e centros esportivos para idosos. Eu gostaria que você falasse assim, num geral, dessas faixas etárias, doutor Leonardo. Perfeito. Então, na fase infantil, o que a gente estimula como educador físico é que a gente faça com que nossa criança faça o máximo de atividade física. O que ele busque, o que ele acha melhor, mais agradável. Deixa ele, na fase infantil, deixa ele brincar. Deixar aquela história de ficar em casa jogando videogame e que ele vai fazer uma atividade, vai fazer um futebol na escola, uma natação na escola, fabricar. Hoje, trazer aquela questão que antigamente a gente brincava de manja-bola, de vôlei e tudo mais, hoje as crianças não saem de casa, só querem ficar na frente do computador. Então, o brincar é fundamental na fase da infância. Na fase da adolescência, a gente gosta de trabalhar mais aquela questão do gostar. O que você mais gosta? Se passou pela fase do brincar, ele vai se identificar com alguma atividade. Então, a gente vai investir nessa questão da habilidade que ele quis. Eu vou querer jogar um vôlei, vou fazer uma natação, vou fazer um futebol, vou correr, vou brincar com os amigos. Então, a fase da adolescência é isso. Só que a fase da adolescência está voltando à forma fitness. Quero começar a ser jovem com 16 anos com a barriguinha trincada. Vamos com calma. Pode ser trincado? Pode. Vá com calma, vai fazendo atividade física. Com o tempo, seu corpo vai crescendo e você vai se adaptando ao meio. E na fase adulta, a busca do viver mais, da qualidade de vida. Hoje eu posso malhar por fins estéticos, corpo sarado, ou hoje eu posso malhar por fins de qualidade de vida e saúde. E a questão do idoso, aquela questão de cognição, fazer com que ele busque sair daquela mesmice da solidão e faça atividade física
com bem-estar, com prazer e de conhecer novas amigas, como num canto que eu chamo lá num dos meus trabalhos, tem um sofá da Hebe. A aula começa às 5, quando dá 4 horas elas estão lá conversando, trocando as figurinhas dela e continuam depois no sofá da Hebe. Bom, temos mais uma participação, o senhor João Silva, lá do Campos Elíseos. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Amigo, é o seguinte, eu sou um cara totalmente sedentário, eu estou também um pouco acima do peso, né? Eu gostaria de saber qual era o primeiro passo que eu tenho que tomar para iniciar uma atividade física que eu possa perder peso, que eu possa ter uma vida mais saudável. Olha, o primeiro passo é verificar como é que está a sua saúde física e sua saúde estrutural. Procurar ir fazer um check-up geral, um exame cardiológico geral e depois, com os resultados desse exame, procurar uma atividade física que lhe agrade. Seja uma academia, seja um grupo funcional, seja um centro de convivência, para que você possa escolher qual a melhor atividade que você queira fazer. E a atividade por si só vai lhe trazer os resultados, como a melhora da questão a baixa do peso, o gasto calórico vai aumentar automaticamente e você vai ter uma qualidade de vida melhor. Hoje em dia nós temos vários centros de convivência que as pessoas podem estar em busca, né, para praticar vários tipos de esporte, não é isso? Com certeza, nós temos, nas minhas viagens pelo Brasil, o que a gente percebe é que o Amazonas investe muito nessa questão de centros de convivência, onde tem opções que a pessoa, do carente à pessoa que tem posses, pode estar interagindo com as outras pessoas, fazendo alguma atividade física. É muito interessante porque você quebra até preconceitos sociais, né? Agora, eu tenho prestado atenção no seu cuidado de remeter sempre àquele que deseja a prática de educação física o check-up, a visualização dessa questão médica mesmo. E é necessário porque existem pessoas que têm doenças assintomáticas, ou seja, não sentem nada, e que os exames vão e apontam aquela situação de patologia e adequam, né? Então, esse cuidado é muito importante e deve ser ressaltado. Bom, a gente tem a participação de uma educadora física também, a dona Célia. Muito boa tarde. Bom, caiu a ligação, pode complementar. Então, a busca pelos exames, pela qualidade, é fundamental para que a gente monte o seu cronograma de atividade. Se você vai para uma academia, o fundamental é que você veja essas questões. Uma outra questão que nos preocupa, eu acho que também preocupa o telespectador, é identificar quais exercícios físicos são mais voltados para mim. Há uma preocupação de traçar um perfil de exercício individualizado ou sempre isso é visto de forma de grupo, sem considerar as diferenças individuais de cada sujeito, como, por exemplo, pessoas que sofram de diabetes, os próprios asmáticos, como estamos tendo grande participação aqui, pessoas que sofram de cardiopatia. Vocês têm essa percepção nesses, por exemplo, grandes grupos de exercício funcional? Vocês levam isso em consideração? No início das atividades físicas, a gente tem essa conversa com o aluno, principalmente se ele é iniciante, para saber o que acontece, o que ele tem, o que ele deixa de ter, ou o que ele não consegue fazer, e ver as limitações para ele. E dentro do grupo, a gente vai adaptando os exercícios àqueles determinados grupos de pessoas. Aquelas pessoas que têm aquelas questões de diabetes, hipertensão, a gente vai fazendo um exercício moderado. Tem aquelas pessoas que têm artrose, osteoporose, então, níveis de exercícios de formas corretas. Leonardo, então, de fato, quando você está fora do peso, aquela caminhadinha que você faz numa praça, em uma calçada, realmente é o pontapé inicial? É o pontapé inicial, sendo que é o seguinte, não adianta só querer caminhar. Muitas mães de família dizem, mas eu passo o dia todo andando e não emagreço. A questão não é andar, é o andar cansando. Eu posso estar caminhando, conversando com a minha amiga, com a minha vizinha, e não estar cansando, não estou sentindo nada, é uma coisa que já entrou na sua rotina. Então, a questão da atividade física é quando você sai daquele contexto do que você faz rotineiramente e faz alguma coisa mais cansativa, mais prazerosa para o seu corpo. E também tem uma situação que é a de esse cansaço não ser reconhecido como algo prejudicial. Muito pelo contrário, você expandindo os limites
do corpo. Mas, doutor Leonardo, voltando à questão dos tipos de exercício, estou mais preocupado com essa questão dos tipos de exercício. Nós temos hoje na cidade uma proliferação de grupos com as mais variadas atividades, alguns com finalidades particulares, ou seja, eles se reúnem de forma privada, outras organizadas pelo setor público, né? Eu gostaria que o senhor falasse da sua visão e da sua percepção da eficiência desse tipo de atividade física e dos benefícios que esse tipo de atividade física pode trazer para o sujeito, quer nos grupos privados, quer nesses conglomerados públicos mesmo. Então, os benefícios são muitos, desde a melhora da questão cardiovascular, da melhora da questão vascular, da melhora física, do tônus muscular. Então, para cada indivíduo existe um tipo de exercício, seja em grupos, onde a gente faz um trabalho focado para aquele segmento, onde a gente faz as adaptações, seja ele em academias ou no setor privado, onde a gente tem uma pessoa nos orientando. Então, o indivíduo tem que saber, na verdade, o que para ele é mais viável, o que para ele é mais prazeroso, e a gente, profissional, vai tentar adequar as atividades físicas no perfil do que o nosso aluno ou o nosso cliente necessita. Leonardo, estamos lá na marca fatal. Quero que você dê suas considerações finais ao nosso público. Agradeço a participação aqui no programa. Faço convites a vocês que quiserem estar treinando com a gente, às terças e quintas, lá na Praia da Ponta Negra, próximo Festa Temac. Convido vocês a estarem entrando também numa atividade física, fazendo uma alimentação saudável, fazendo uma procura de um bem-estar e de uma qualidade de vida. Então, alimentação e exercício físico significa melhora do seu dia, melhora da sua convivência, melhora da sua convivência entre amigos. Então, é isso. Marcelo Pardo, mais uma vez obrigado por essa semana estar aqui conosco. Agradeço a você, Júnior, agradeço a todos os convidados que se prestaram a estar no programa, esclarecendo a nossa população, e desde já desejo um excelente final de semana na figura da professora Nazaré Silva, minha mãe querida, extensivo a toda a população do estado do Amazonas que nos acompanha. Um excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. E a você, muito obrigado por essa semana, agradeço pela sua audiência e na segunda estamos de volta com o programa Ação na TV a partir de 1h20 da tarde. Então, até segunda.